livro A Didática das Provações. Sexta justificativa para a existência de provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para permitir-nos experimentar, mesmo que parcialmente, as dores passadas por Cristo e, assim, reconhecermos ainda mais a imensidão do preço pago por nós. Quando sofremos algum tipo de dor, estamos, respeitadas as devidas proporções, enfrentando situações semelhantes às que Jesus passou por nós. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6,17. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1:29. Naturalmente que uma das melhores formas de compreendermos o quanto alguém nos ama é experimentar algumas das dores que ela eventualmente venha a sofrer por nós. Passando por essa experiência, certamente conseguiremos medir com muito mais precisão a extensão do amor por nós demonstrado por quem padeça sofrimentos em nosso lugar. É o caso dos filhos que só passam a entender claramente o amor de seus pais por eles quando também se tornam pais e mães, quando conhecem na pele o significado de noites mal dormidas, de privações sofridas para ver os filhos vestirem boas roupas e poderem realizar seus estudos, quando enfrentam longas e intermináveis horas de trabalho para manterem o sustento da própria família. Passar por essas experiências probantes faz-nos refletir melhor sobre aquilo pelo que passaram nossos pais para nos criarem. Portanto, passar por algumas dores neste mundo pode nos ajudar a refletir muito mais profundamente e de forma mais verdadeira nos sofrimentos pelos quais passou Jesus Cristo por nós em sua estada neste mundo. O ser humano é, por natureza, ingrato e também muitas vezes indiferente para com Deus. Isto nos leva a esquecer de forma recorrente a enormidade do favor feito por Ele para o nosso bem, ao nos salvar da condenação do pecado. São muitas as tribulações da vida e com tanta correria para o sustento diário, não paramos para avaliar esse enorme sacrifício de amor incondicional. Assim, são-nos permitidas algumas dores e sofrimentos para que não incorramos permanentemente nesse erro e também para que possamos conhecer de fato, pelo menos de forma parcial, as dores que ele suportou por nós. Não foi uma mera poesia que o profeta Isaías escreveu sobre os flagelos suportados por Jesus quando disse: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. O apóstolo Paulo é o que mais se refere às provações como forma de melhor entender o que Cristo fez por nós. Ele afirma, quanto aos seus sofrimentos, depois que entregou-se ao Senhor: 1. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6,17. 2. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. 1 Coríntios 4, 9-13. 3. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda,
por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. 2 Coríntios 6, 4-10. 4. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 23-28. 5. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12, 7. Há outras experiências de sofrimentos do apóstolo dos gentios, como as registradas em Atos 16, 22-28 e Atos 20, 17-38. Sem dúvida, temos aqui um grande campeão da fé, um homem de Deus, totalmente consagrado, entregue ao ministério pastoral, o qual, tendo sofrido tanto, não desanimou, não desistiu, seguindo o exemplo do seu amado mestre. Paulo pôde afirmar com toda a segurança de sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo 4, verso 7. Certa vez o Senhor afirmou aos seus filhos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ele nos alertou de que até o dia da sua volta, seus seguidores enfrentariam muitas dificuldades, mas que deveriam manter-se firmes e com foco no seu próprio exemplo, como base para a tão necessária perseverança. A garantia de vitória foi dada por ele mesmo. Não desanimem, pois eu já venci por nós todos. Ele em tudo foi tentado: fome, frio, desamparo, solidão, traição, perseguição, injúrias, agressões e dores físicas, aflições emocionais e psicológicas, cansaço, luto, entre tantos outros males. Portanto, ele conhece cada uma das provas pelas quais possamos passar e tem plenas condições de nos dar o amparo e o ânimo para vencermos. Não estranhemos as aflições que temos enfrentado. Elas fazem parte da nossa existência, como o próprio ar que respiramos. São inerentes à existência do ser humano e só o é para o ser humano, mais enfaticamente ainda o é para todos aqueles que decidem seguir e obedecer ao Senhor Jesus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. 1 Pedro 4, 12-14. Pense nisto, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque
Que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 19-24. As provações têm, então, essa função de nos permitir entender um pouco das dores por ele passadas quando viveu neste mundo. Isto é muito valioso, no sentido de que apenas nós, em todo o universo, teremos passado pelas aflições do sofrimento e, principalmente, pelas aflições do sofrimento suportado pelo próprio Senhor. Outras criaturas de mundos não contaminados pelo pecado nunca passarão por essas experiências, sendo que nós mesmos, os que fomos salvos para a eternidade, poderemos compartilhar com elas todos esses acontecimentos difíceis pelos quais passamos, ressaltando sempre, nesses relatos que faremos, os livramentos e as bênçãos que o Senhor nos proporcionou durante a nossa vida. O Cântico de Moisés é um louvor muito especial e único, que somente os vitoriosos poderão entoar, pois somente eles terão passado pelas duras provas deste mundo, e somente eles terão alcançado o grande livramento dado pelo Senhor. Apocalipse 15:3. Uma pérola de esperança para você. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Salmos 89, 34.